Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. Eu sou evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para a última pré-aula do segundo trimestre das lições bíblicas CPAD no ano de 2023. Este tema importantíssimo que nós estamos encerrando nesta semana, relacionamentos em família. Foram lições edificantes, lições que nos confrontaram, que trouxeram um ensino profundo da palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para a última pré-aula desse trimestre. A lição de número 13 traz o título A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. A leitura bíblica em classe para esta lição está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, João, capítulo 11, versículos 5 e 11. E o texto áudio está em João 11:5, que é: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A verdade prática da nossa lição diz que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Você que me acompanhou durante todo este trimestre, que você seja ricamente abençoado, meu muito obrigado. Se você está chegando agora a conhecer o nosso canal hoje, deixe o seu like, inscreva-se neste canal e deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós. Lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família em Betânia, com uma família de Betânia. É bom que se diga, já no início da sua aula, você professor, que Jesus, ele não vivia isolado. Ao contrário, Jesus estava sempre com alguém ou com muitos. Tinha seus discípulos e também entrava em casa de amigos. Algumas vezes, até mesmo questionado pelas casas que ele entrava. Mas o certo é que Jesus não vivia isolado. E por que isso é muito importante já no início da sua aula? Porque tem gente que pensa que para viver uma vida de santidade precisa estar isolado do mundo. Pelo contrário, nós como igreja, nós somos luz do mundo e sal da terra. E a luz, ela só pode brilhar em meio às trevas. É importante que eu e você, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós tenhamos relacionamentos, não só dentro da família, que é o assunto da nossa lição, mas também relacionamentos externos, com amigos, companheiros de trabalho, com a família mais distante, com pessoas do bairro. É importante que nós tenhamos este relacionamento. Hoje nós destacaremos aqui os laços de Jesus com a família de Lázaro. Esta família, ela morava em Betânia e até mesmo dá a entender o texto de João, capítulo 11, o início desse capítulo, que Marta e Maria exerciam certa liderança naquela aldeia, naquela região. Betânia quer dizer casa de tâmaras, ou pode ser traduzido também como casa da miséria. Estranho, né? Mas a tradução dessa palavra, ela não é precisa quando nós vertemos para o português. Então pode ser casa de tâmaras, que é uma fruta, né? Ou casa de miséria, porque é muito difícil você ter aí a etimologia correta desta palavra. Mas o certo é que Betânia era uma vila que ficava no Monte das Oliveiras. Era muito próxima de Jerusalém. Havia uma outra Betânia mais longe, mas esta Betânia de Lázaro, Marta e Maria
ela ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. É importante que se diga que Jesus Cristo, ele foi criado em Nazaré. Nazaré era um pequeno vilarejo e, crescendo ele em um pequeno vilarejo, ele aprendeu a desenvolver relacionamentos. Porque você sabe, quem mora em grandes cidades, quem mora em grandes capitais, metrópoles, as pessoas quase não têm relacionamentos, não desenvolvem relacionamentos fora de sua casa. Por quê? Devido à correria do dia a dia, a correria para ir para o trabalho, a correria para ir para a faculdade e por aí vai, né? Mas quem mora em pequenas cidades, cidades do interior, quem mora em um vilarejo, em um distrito, normalmente conhece as pessoas que estão próximas da sua casa. E como Jesus, ele foi criado em Nazaré, Nazaré não era uma cidade, era um pequeno vilarejo, ele aprendeu a desenvolver esses relacionamentos mais próximos. Esta família em questão aqui, ela hospedava Jesus. Então, sempre que Jesus ia a Betânia, que era bem próximo de Jerusalém, ou sempre que Jesus ia em Jerusalém, ele chegava em Betânia, que era bem próximo, e se hospedava nesta casa, cada vez que ele vinha para a região de Jerusalém. Que privilégio! Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, ele vinha para Jerusalém e escolhia e queria entrar, estar, se hospedar na casa de uma família em Betânia, na casa de amigos. Que privilégio! E a pergunta que eu faço é: Jesus, ele está na sua casa também? Você, com sua família, já desenvolveu uma amizade com Jesus? Já o convidou para habitar dentro do seu lar, para estar ali, para ter um relacionamento com Ele? Será que nós, assim como Marta, Maria e Lázaro, já desenvolvemos uma intimidade dentro de nossas casas com Jesus? Ou este Jesus que nós tanto falamos ou pensamos que conhecemos, nós, na verdade, só encontramos Ele no templo? É algo para se pensar. Jesus está na sua casa também? Faça essa pergunta para os seus alunos. E é importante que se diga sobre a consequência de ser amigo de Jesus, os resultados da amizade com Jesus. E o nosso autor aqui, que é o pastor Elianai Cabral, no segundo tópico, ele mostra os resultados ou os frutos da amizade com o meigo Jesus. Primeiro lugar, presença real do Filho de Deus em casa. Jesus, ele é a arca em pessoa. Por que digo isso? Desde a deportação para a Babilônia, desde a queda de Jerusalém pelos babilônios, lá no ano 586, não se tem notícias mais da Arca da Aliança. O templo voltou a ser construído, as demais peças do tabernáculo, ok, mas a Arca da Aliança não. Portanto, Jesus, em pessoa, Jesus Cristo, ele era a própria arca. Ele andando pelo templo, ele era a arca. Ele andando pelas praias da Galileia, era a arca em pessoa. A Arca da Aliança, ela ficou 3 meses apenas na casa de um homem, lá no Antigo Testamento, chamado de Obed-edom. Apenas 3 meses na casa de Obed-edom. A história dele, a história da sua família, o relacionamento dele com Deus foi mudado. Este homem foi muito abençoado pela presença da Arca da Aliança na sua casa, porque a Arca da Aliança não era Deus. A Arca da Aliança tipificava a presença de Jesus Cristo. Olha só o que aconteceu. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, o versículo 14 diz: assim,
ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Veja que resultado, que consequência teve esta reverência que Obed-edom e a sua família tiveram pela Arca da Aliança, e Cristo, ele é a arca em pessoa. Segundo fruto de ser amigo da amizade com Jesus, segundo resultado de ser amigo de Jesus, desenvolvimento espiritual. Quem é íntimo de Jesus, assenta-se aos seus pés para ouvir. Quem é íntimo de Jesus, lança-se aos seus pés quando não há mais saída e entrega o que tem de mais precioso aos pés dele em adoração. O nosso autor aqui, ele destaca as atitudes de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. E foram estas 3 coisas que aconteceram. Em primeiro lugar, ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Tem gente que está muito agitada, que não tem tempo para assentar, mas Maria, ela assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. No segundo momento, ela lançou-se aos pés dele, quando não havia mais saída, quando seu irmão havia morrido. E em terceiro lugar, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, ela entregou o que tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Ela ofertou um unguento de nardo puro, ungindo os pés de Jesus e enxugando-os com os seus cabelos. Valia muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, ao ponto de Judas, aquele que seria o traidor, Judas, o ladrão, dizer, né, não devia, que desperdício, não devia vender isso e dar aos pobres, como se ele se importasse com os pobres, como se ele não estivesse apenas interessado que esse valor caísse na sua bolsa, era ele que cuidava da bolsa, para que ele roubasse, para que ele furtasse. Mas ela, Maria, entregou o que tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Então, quem tem amizade com Jesus desenvolve este relacionamento espiritual. Terceiro lugar, serviço no reino. Quem tem relacionamento com Jesus, quem é amigo de Jesus, desenvolve esse serviço no reino de Deus. Com Marta, aprendemos que o relacionamento com Jesus engloba serviço, né? Então, Marta era bem diferente de Maria. E Marta fazia as coisas. E isto não é condenado, pelo contrário. O que foi condenado foi a inquietação, a preocupação de Marta. Mas com Marta nós aprendemos a relevância do serviço dentro do reino de Deus. E também que esse serviço não pode, não deve trazer preocupação ou inquietação extrema, tá certo? É isso que Jesus fala ali com Marta. Agora, tem algumas lições que nós aprendemos aqui nesta amizade. Se relacionar com Jesus é viver uma história de amor. É isso que você vai encontrar no terceiro e último tópico desta lição. Se relacionar com Jesus é viver uma história de amor. Eles amavam a Jesus e eram amados por ele. Veja o texto áureo. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Assim como eles o amavam, Jesus também amava eles e não fazia distinção. Em primeiro lugar, o versículo 5 diz que ele amava a Marta. Exatamente, Marta e a sua irmã, que é Maria. Não é Maria, depois Marta, que é a ordem natural que eu esperava, mas é Marta primeiro. Então, este amor era recíproco, né? Era algo que era correspondido.
Então nós aprendemos que dentro da família as pessoas têm personalidades distintas, todavia todas são amadas por Jesus. Aprendemos também que a vida tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito. A vida tem a ver com o equilíbrio entre espírito, alma e corpo, porque o ser humano é um ser tricótomo. Por isso, nós vivemos não só no corpo, nós não vivemos somente daquilo que nós fazemos, mas nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vivemos pela palavra que Cristo fala. É por isso que Maria optou em sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. A palavra que sai da boca de Cristo é vida. Para ele, no seu vocabulário, a morte é apenas um sono. É por isso que no versículo 11 do capítulo 11 diz: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Lázaro não estava dormindo, Lázaro tinha morrido, mas vou despertá-lo do sono. Então veja a maneira como Jesus fala. A morte no vocabulário de Jesus é apenas um sono. Sua palavra, a palavra de Jesus, ela é poder. Quando ele chama, até mesmo a morte precisa recuar. A morte é o maior inimigo do homem. A morte é irreversível, mas para Jesus não. Ele ainda venceria a morte na cruz, mas ele já estava dando demonstração de poder sobre a morte. Lázaro morreu, e não morreu há algumas horas, morreu há 4 dias. Mas a palavra de Jesus é poder. Quando ele chama, a morte tem que bater em retirada. Veja o que está em João, capítulo de número 11 e versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, e o que fora defunto saiu. Veja só o amor de Jesus por Lázaro. Antes, no versículo de número 35, ele havia chorado com aquela situação, mas ele clamou ao Pai e Lázaro voltou à vida. Não há um amigo melhor do que Jesus. É preciso nós desenvolvermos a amizade com Jesus nos relacionamentos familiares. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente. Eu espero ter contribuído durante esse trimestre. No próximo trimestre, nós estaremos trabalhando com as lições de jovens. Nós estaremos dando um tempo aqui nas lições de adultos, que tem muitos e muitos vídeos, muitas opções, e estaremos trabalhando com as lições de jovens. Poucos professores trabalham com essa lição, mas estaremos trabalhando com a lição Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.